Abra, por gentileza, sua Bíblia comigo. Primeiro livro, Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler 1 Samuel 16, o verso de número 11. Depois, 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 11. Todos encontraram? Amém? Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos lá no 1, 2, 3. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. E onde ele estava? Apacentando as ovelhas. 2 Samuel, capítulo de número 11. Verso 1. Vamos ler todos juntos? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Podeis assentarmos. Esse texto, 2 Samuel, capítulo 11, provavelmente ele seja o texto mais triste da vida de Davi. Né? Ele mostra onde um erro pode nos levar se nos afastarmos da presença de Deus, independente daquilo que nós já conquistamos. Né? Independente de tudo aquilo que já aconteceu nas nossas vidas, onde que um erro pode nos levar quando nos afastamos da presença do Senhor. Mas esse texto também é um alerta, é um aviso para nos ensinar e nos fazer ter temor, não é, de andar, ainda que pequenos passos, longe da segurança da presença do Senhor. Não é? Ele nos traz este alerta. E o verso de número 1, 2 Samuel 11, diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos, não é, a história de Davi, sabemos quem é Davi, sabemos que ele era um guerreiro, ele era um homem de guerra. E durante toda a sua história, nós vemos Davi à frente do exército, não é? Marchando para guerrear. E aqui nesse capítulo, Davi ele não tinha mais essa mesma garra, não é? Essa mesma paixão, ele estava se acomodando. Ele manda Joabe para a guerra, e ao invés de ir junto, ele permanece em Jerusalém. E não ter ido para a guerra mostra um coração cansado, monótono, não é? Sem aquele vigor que outrora Davi tinha. E os seus olhos começam a vacilar, perdem o foco. Se Davi tivesse mantido seus olhos onde Deus queria, ele nunca teria os colocado em algo que Deus desaprovasse. Então Davi
perde o foco. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: por isso digo-vos, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então Davi, ele tinha várias mulheres, o que era errado aos olhos de Deus. Isso, né, não respeitava a lei do Senhor. E todos esses pecados acumulados, eles acham o seu clímax justamente aqui nesse texto, segundo Samuel, capítulo 11. O pecado com Batseba não ocorreu de um dia para o outro, mas era fruto de uma semente que estava sendo plantada já há algum tempo. E quando Davi fica em casa durante a batalha, ele providencia uma oportunidade para que as suas sementes de desobediência gerassem algo notável, algo terrível. Então, irmãos, nós nunca podemos nos permitir ser um alvo fácil para o diabo, ser um alvo fácil para o inimigo, nos tornando irresponsáveis com aquilo que nos protege, não é? Que é a nossa vida com Deus, que é a nossa comunhão com Deus. Se nós baixarmos a guarda, nós seremos atacados e seremos vencidos. O verso de número 2 diz: e aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Diz aqui o verso 2 que Davi estava passeando no terraço da casa real. E esse verbo passear, no hebraico, no original, significa andar de um lado para o outro. Então Davi, ele estava impaciente, né? Estava sem sono, porque ele não estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E quando nós não estamos no lugar onde Deus quer que estejamos, nós não temos repouso, nós não temos descanso, nós não temos segurança. Batseba não era também, não é, lá essas coisas, vamos combinar. Ela estava tomando banho no terraço de sua casa, sabendo que o seu terraço dava de frente ao palácio. Mas, né, os seus maus intuitos não desculpam ou ignoram o pecado de Davi. E o pecado do rei Davi não foi em ver a mulher, mas foi optar por manter os seus olhos naquilo que estava diante de si. Então nós precisamos aprender, irmãos, e nunca manter os nossos olhos e a nossa mente naquilo que não é puro, naquilo que não é santo, naquilo que não é agradável ao Senhor. Tudo que não faz parte dessas 3 características não pode ser nutrido pela nossa alma, porque isso irá nos levar a um pecado muito maior. Então, se não é puro, se não é santo, se não é agradável aos olhos do Senhor, nós precisamos extirpar das nossas vidas. Então, o pecado de Davi, a luxúria de Davi, não era satisfeita por nenhuma de suas esposas. Isso porque nós não podemos e nem conseguimos satisfazer nossa carne, nossa luxúria, porque elas são, primariamente, uma rebelião contra os princípios de Deus. Não é? Salomão, filho de Davi, teve 700 esposas, 300 concubinas. E ambos, tanto Davi quanto Salomão, eles nos mostram que, se uma não é suficiente, 1000 também não serão. E aí eu fico pensando como o inimigo ele foi astuto com isso. Porque a Bíblia nos diz que Batseba era uma mulher muito bonita, né? Entretanto, a real força de qualquer tentação nem é tanto quanto a
a qualidade, né, do objeto desejado, do objeto tentador, mas é principalmente referente ao estado de coração e mente daquele que está sendo tentado. Davi estava sendo preparado já há muito tempo para esse momento. O diabo já estava preparando há muito tempo para enfraquecê-lo, a ponto de não suportar essa tentação com Batseba. Então Davi olha para Batseba e diz: é lindo. Mas Deus olha e diz: é horrível, é feio. Os prazeres do pecado nos enroscam e nos enganam, e nós devemos reconhecê-lo como Deus o reconhece: pecado. Pecado. Nós queremos constantemente dar nomes, não é, mais bonitos para os pecados que cometemos. Nós tentamos escondê-los com descrições, né, com adjetivos que nos agradam, mas Deus não é enganado, nem colabora com o nosso pecado. E quando nós queremos dizer paixão, Deus diz adultério. Quando nós queremos dizer amor, Deus diz luxúria. Quando nós queremos dizer sexy, Deus diz pecado. Quando nós queremos dizer romântico, Deus diz ruína. Quando nós queremos dizer destino, Deus diz destruição. O verso de número 3 diz: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? E agora, irmãos, não só Davi manteve seus olhos sobre Batseba, deixando a semente do pecado cair em seu coração, como agora ele vai à procura, né, da tentação. Davi poderia ter desviado os olhos quando viu Batseba, né, e entrado de volta ao palácio. Mas quando ele mantém os seus olhos, né, e a semente cai em seu coração, esse seu interesse ele é despertado, ele é aflorado, e a sua desobediência cria um ruído em seus ouvidos, a ponto de não escutar as ordenanças de Deus. Como nós louvamos aqui, né, Bruno? Me fiz surdo para ouvir a sua voz. E muitas vezes nós agimos dessa maneira. Muitas vezes nós estamos tão impregnados com determinadas situações, né, imersos no pecado de tal maneira que nós nos fazemos surdos para ouvir a voz do Senhor. E por causa disso, Davi se coloca ainda mais à mercê da tentação, procurando saber quem é Batseba. E ele descobre então que ela é filha de um de seus valentes, ela é esposa de um de seus valentes, que no momento eles estavam guerreando em seu favor. E a ausência de Urias deixa ainda a situação mais proveitosa para Davi, né? Que agora tem como, inclusive, se safar da situação, né? A identidade de Batseba deveria ser um aviso, mas Davi não ouve. Ele apenas escutou aquilo que lhe era conveniente, que seu marido não estava em casa. A única coisa que Davi escuta neste momento é justamente isso: seu marido não está em casa. E o verso 4 diz: então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundície. E então voltou para a sua casa. Então o homem, segundo o coração de Deus, pisa na bola. Ele segue seus próprios impulsos, se deixa levar pela sua própria vontade, pelo seu próprio coração. Davi ignora cada aviso e cada forma de escape que Deus havia providenciado. Quando nós estamos
em vias de errar, quando o nosso coração nos leva a um pecado, Deus sempre nos diz que esse caminho é perigoso. Deus sempre arruma alguma maneira, né, alguma situação para nos avisar, para nos dizer, não vá por aí, não é dessa maneira, não faça isso. Deus sempre tenta nos levar para longe dessas armadilhas, Ele sempre nos alerta. Mas, aquele som alto das nossas vontades, dos nossos desejos, ele deixam a voz de Deus como um sussurro, fácil de ignorar quando nós queremos muito alguma coisa. Não é? Parece que a voz de Deus ela vai se tornando cada vez mais baixa, mais baixa, mais baixa. E nós só ouvimos a voz do nosso desejo, da nossa vontade. Então Davi, ele sabia que era errado, mas ainda assim o fez. É difícil explicar o que Davi pensou aqui. Acredito eu que nem pensando ele estava neste momento. Não é? Ele agiu meramente por seu impulso, por seus sentimentos, sem parar um instante para analisar aquela situação. Se ele tivesse parado, não seria possível ignorar a voz de Deus. Não é? Se ele parasse para ouvir, se ele parasse para analisar a situação, para refletir, não é? Seria impossível ele não ouvir o que Deus estava falando. Quando nós fazemos algo errado, pode ver que tudo o que não queremos fazer é parar para pensar. Não é? Tudo o que nós queremos, quer dizer, a única coisa que nós não queremos fazer nessas situações é parar para pensar. Simplesmente agimos e agimos, tentando ignorar o coração pesado, não é? E nos mantendo ocupados, justamente para não pensar. E o custo desse pecado a Davi ele foi muito alto, foi muito maior do que ele imaginaria que fosse. As consequências desse pecado resultaram direta e indiretamente em uma gravidez indesejada, a morte de um fiel amigo, a morte de um filho, o estupro da sua filha pelo próprio irmão, um filho assassinado por outro filho, uma guerra civil liderada por um de seus filhos, um filho que imita a falta de controle de Davi e leva a si mesmo e a Israel longe da presença de Deus. Olha a consequência de um ato impensado. Uma série de acontecimentos terríveis seguiram o pecado de Davi, porque ele trouxe morte e espada sobre a sua casa. Ainda que filho do Senhor, ainda que o rei escolhido por Deus, ainda que o homem segundo o coração de Deus, ainda assim, a justiça de Deus fez com que Davi pagasse as consequências diretas de seu pecado com Batseba. E o fim do versículo 4 diz, então voltou ela para a sua casa. E às vezes nós temos a absurda e errada impressão de que nossos pecados vão terminar assim. Não é? Feito, esquecido e ok, bora para a vida. Né? Como se diz muito aí hoje em dia, vida que segue. Só parecia que Davi havia se livrado do pecado. Mas Davi tinha feito algo nocivo, algo destrutivo para si mesmo e para outros. Portanto, algo nocivo e destrutivo sairia das suas ações, como consequência daquele ato. E ainda que ele não tivesse sido pego no momento, isso não significava que ele havia
se safado, que ele havia escapado do pecado. E o verso de número 5 diz: e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou, não é? Grávida estou. E a primeira consequência do pecado de Davi aparece: a gravidez de Batseba. Em seu recado a Davi, era, além de um comunicado, um pedido de segurança, né? Porque o adultério era punido com a morte. E, obviamente, ele, por ser rei, poderia até se salvar. Mas ela não. Né? E Urias poderia mandar apedrejá-la e matá-la por seu pecado. Então, quando Davi fica sabendo da gravidez de Batseba, ele logo toma algumas atitudes, né, na tentativa de encobrir, de acobertar o seu pecado. Eu acho que esse capítulo ele revela o estado espiritual que Davi estava. Ele não só levou a cabo um pecado grande, né, não vai até o fim, sem medir as consequências, como depois disso ele não se arrepende, mas simplesmente tenta encobrir os seus atos, o seu pecado. Ele queria Urias de volta, para que assim ele pudesse, né, dormir com a sua esposa, dando então razão a essa gravidez. Então Davi, né, arquiteta um plano para trazer Urias de volta, para que ele se relacionasse com sua esposa, para então, né, acobertar esse pecado, dar razão a essa gravidez. Mas, irmãos, as tentativas de esconder um pecado, elas são sempre ilusórias. Os nossos pecados, eles nunca são escondidos de Deus. Os nossos pecados nunca ficam ocultos ao Senhor. Eles são apenas escondidos das dificuldades de lidarmos com a nossa própria consciência. Pecados ocultos são uma barreira espiritual na nossa vida com Deus. Então, a primeira tentativa de Davi de encobrir o seu pecado, ela é então frustrada. Urias não foi à sua casa dormir com sua esposa. Não é? Ele se recusa a voltar enquanto os seus companheiros, os seus amigos continuam lá batalhando, pelejando, guerreando. Ele era um homem de integridade. Então Davi, ele tenta pela segunda vez encobrir o seu pecado, tenta embebedar Urias para que ele passasse a noite com a sua esposa, mas ele também não foi. E a última tentativa de Davi, então, foi enviar novamente Urias à batalha com a sua sentença de morte em mãos. Eu acho que isso foi, né, o ápice de um ato de maldade. Mandar um homem íntegro de volta à batalha com uma carta que continha a forma como ele haveria de morrer. E Joabe faz exatamente aquilo que o rei havia ordenado. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que se não for imediatamente confrontado, um pecado pode tomar um curso irremediável. Davi se entrega às suas paixões carnais por anos, ignorando os avisos de Deus, as formas de escape que Deus providenciava. E ele permite com que a tentação vire luxúria, a luxúria se torna adultério. E quando as consequências do adultério o ameaçam, não é? E ameaçam expor o seu pecado, ele tenta omiti-lo. Primeiro com mentiras, com enganação, e depois com assassinato. Então Urias morre. Davi se casa com Batseba.
E o verso de número 26 diz: ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E essa é a primeira vez, é a única menção de Deus nesse capítulo inteiro. A única menção de Deus neste capítulo de número 11 é justamente esse verso de número 27, o último verso, que diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então Deus presenciou cada intento. Ele leu cada uma das intenções do coração de Davi, mas o seu descontentamento se revela na última sentença desse capítulo. E o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E o estado de espírito de Davi durante todo esse tempo, ele se reflete no Salmo de número 32. Salmo 32, de 1 a 5, diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, esse salmo mostra que Davi ele estava sob um intenso estado de culpa durante esse período, e toda a sua alegria havia evaporado. Davi estava vivendo o estresse e a agonia de viver uma vida dupla, uma vida hipócrita. Davi estava em um lugar terrível, onde ele tinha muito pecado para se alegrar no Senhor, mas ao mesmo tempo muito do Senhor para se alegrar no pecado. Então ele estava vivendo esse conflito. Mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus iria atraí-lo ao arrependimento, à restauração. Então, quando geralmente a maior necessidade de confessar o pecado é que as pessoas tardam mais a fazê-lo, né? Geralmente, quando nós mais precisamos confessar um pecado, mais nós nos demoramos em fazê-lo. Então parece que Davi ele não consegue ir direto, né, do pecado à confissão. Ele demora um tempo para que isso aconteça. O pecado cega os olhos, né? O pecado embruteceu a consciência, assombrou a natureza espiritual inteira de Davi. E esse capítulo, irmãos, esse capítulo 11, ele me gera um temor, sabe? Um temor sem tamanho. Porque Davi foi um jovem de Deus, tratado e moldado pelo Senhor. Nós lemos aqui 1 Samuel 16, que Davi ele foi escolhido por Deus, e ele estava, no momento em que o profeta chega à sua casa, ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Estava trabalhando. Então, Davi foi um jovem tratado, foi um jovem moldado pelo Senhor, que em diversas vezes, por ter uma atitude tão correta, tão íntegra
de coração perante aqueles que fizeram mal a ele, Deus foi fiel e o fez rei, e ele reina por aproximadamente 20 anos sob a guarda do Senhor, guardando a arca da aliança, guardando os preceitos de Deus. Mas a sua falta de novidade de vida na presença do Senhor o fez tirar os olhos de Deus e colocá-los em algo que o diabo durante anos trabalhou em sua vida, que finalmente, como nós lemos aqui, culmina no adultério e posteriormente o assassinato de Urias. Então o diabo ele foi astuto, né? Ele fez as coisas parcialmente, pouco a pouco, devagarinho, para fazer com que Davi pecasse. E a mesma coisa, astuta e maligna, que ele fez com Davi, ele faz conosco todo o tempo. Ele vai tentando minar as nossas forças. Sem que saibamos, o diabo ele tem estado ao nosso derredor, olhando, buscando, procurando por aquelas falhas que ninguém sabe, aquelas dificuldades que ninguém vê, mas que ele sabe quais são. Então ele trabalha nessas falhas, em pequenas situações, em pequenas dificuldades. E ele vai trabalhando para que no futuro isso possa culminar em algo maior. Mas louvado seja Deus porque nós temos uma saída. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque Ele sempre providencia um caminho, um escape. Irmãos, como eu disse, o inimigo, e a palavra diz isso, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele nos observa, nos espreita, para aproveitar qualquer brecha que abramos. Mas não ceder a essas situações, quando elas ainda são pequenas, é uma saída. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar na presença do Senhor constantemente, buscando do Senhor, porque não ceder a elas, quando ainda são pequenas, é uma saída que nós temos. Davi cedeu às suas paixões carnais. Ele teve várias esposas. E provavelmente esses pecados, ou esses pequenos pecados, embora saibamos que não existe tamanho de pecado, pecado é pecado, pronto, acabou. Mas essa soma desses pecados, desses pequenos pecados, deveria tê-lo incomodado. Assim como essas pequenas coisas que não satisfazem a vontade do Senhor, ou que, como nós já dissemos, não são puras, não são santas, não são agradáveis ao Senhor, elas devem nos incomodar. Mas essas coisas não incomodam Davi. Ele parecia tão indiferente, e parecia que isso não era nocivo a ele. Então ele não vê o porquê de se preocupar com essas pequenas coisas. Então nós precisamos localizar as nossas dificuldades e combatê-las quando ainda são pequenas. Nós também não podemos perder a novidade de vida, que é andar com o Senhor, que é andar na presença do Pai, que é cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Também não podemos achar que a vida com Jesus, uma hora fica monótona. Nós não podemos perder a paixão pela guerra, que é esse evangelho, pela bandeira que nós carregamos,
pelo nome de Jesus que nós professamos. O desânimo e a apatia lhe abre uma brecha que o diabo tanto quer para nos atacar. Precisamos estar firmes. Precisamos permanecer de pé na presença do Senhor. Não mantermos os nossos olhos naquilo que é pecado. Ainda que não façamos nada no início, mas tirarmos rapidamente os nossos olhos e não deixarmos o pecado entrar e achar espaço nos nossos corações. Andarmos diariamente embaixo da proteção da presença do Senhor. Temermos sair dela. Temermos sair da presença do Senhor, do caminho do Senhor, da proteção do Senhor. Porque o homem, segundo o coração de Deus, ou o homem mais santo, seja quem for, pode cometer atrocidades se longe da presença do Senhor. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não permitamos que essas pequenas coisas, que quando somadas se tornam uma grande coisa, nos tire da presença do Senhor. Não permitamos que essas pequenas coisas roubem ou minem a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Quando nós lemos Apocalipse, as cartas direcionadas às igrejas da Ásia, nós vemos: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que vencer, o farei assentar comigo. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Para que possamos vencer, nós precisamos ir até o fim. Completar a carreira, como Paulo diz. Muitas vezes o mundo nos seduz. Muitas vezes, né, o ambiente em que estamos nos oferece algo que a princípio parece saboroso, parece apetitoso, mas não nos deixemos enganar. Não nos deixemos enganar. Aquilo que Satanás tem para nos oferecer não se compara àquilo que o Senhor tem para nos dar. Não troquemos a nossa bênção por um prato de lentilhas. Não troquemos a nossa salvação por momentos de prazer. Não troquemos aquilo que o Senhor já nos deu pelo incerto, pelo duvidoso. Não é puro, não é santo, não agrada ao Senhor, fuja. 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 A palavra nos exorta a fugirmos da aparência do mal. Fugirmos da aparência do mal. Se parece mal, irmãos, não queira saber se de fato é ou não é. Se parece mal, fuja. Fuja. Fuja da aparência do mal. Amém? Por gentileza, se coloque em pé. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei, meus irmãos, o que você tem passado, quais são suas dificuldades, o que te aflige, o que tem tirado a sua paz. Eu só sei que
o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele se faz presente neste lugar. E este Deus é o Deus que providencia o escape que nós precisamos. Não sei o que você tem vivido, o que tem te afligido, mas eu sei que Deus é poderoso para mudar o rumo da sua história, para mudar a sua vida. Nós não estamos aqui para julgarmos, não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos aqui para cumprir o que a palavra diz, de nos amar uns aos outros, de nos suportar uns aos outros, de nos ajudar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Estamos aqui para juntos carregarmos os fardos uns dos outros, porque isso é cristianismo, isso é comunidade. Nós queremos orar neste momento. Eu quero orar por você. Se você tem vivido momentos de dificuldade, parece que nada mais dá certo, chegou no fundo do poço, eu quero orar por você. Se você tem vivido uma situação dessa, dê um sinal aí com sua mão, que nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor, pedir que Ele nos ajude, que Ele nos levante, que Ele nos fortaleça, que Ele renove as nossas forças. Santo Eterno Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos fez uma promessa e tem cumprido dia após dia, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor permaneceria conosco, que o Senhor andaria conosco, que o Senhor nos levantaria, renovaria as nossas forças, renovaria, Senhor, a nossa esperança. E nós somos gratos a Ti por isso. Muitas vezes, ó Pai, os problemas eles tentam nos abater. Muitas vezes, ó Pai, os problemas tentam nos diminuir. Muitas vezes as circunstâncias, ó Pai, nos fazem tomar decisões precipitadas. Às vezes nós agimos, ó Deus, pensando apenas no agora, no hoje, no momento. Às vezes, ó Pai, nós não medimos as consequências dos nossos atos. Às vezes, ó Pai amado, nós não nos apercebemos, ó Deus, que estamos rumando para longe do Senhor. Mas o Senhor, com a sua forte mão, nos levanta, nos traz de volta para junto de Ti, nos dá novas vestes, ó Deus. Coloca em nossa mão um anel, nos oferece, ó Deus, um banquete. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos pedir, ó Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, eu não sei quais são as dificuldades, ó Deus, dos meus irmãos. Eu não sei o que eles têm vivido. Eu não sei, ó Pai, se alguém aqui esta noite se encontra, ó Pai, nesta condição em que Davi esteve. Às vezes, ó Deus, com os ouvidos tampados, ó Pai, sem ouvir a Tua voz, com os olhos, ó Deus, cerrados, não enxergando aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus. Mas eu peço a Ti neste momento, ó Pai, nesta hora, nesta noite, Senhor, que alcance, ó Deus bendito, esta vida para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira as escamas, ó Pai.
Tira, Senhor, as escamas da vista, meu Deus. Abra, Senhor, os ouvidos, ó Pai bendito. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, meu Pai. Que os nossos olhos possam contemplar, ó Deus bendito, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Que nós possamos ver, ó Deus bendito, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Deus, a trilhar pelo Teu caminho, Deus. Firma os nossos pés, ó Deus bendito, na rocha. Firma, Senhor, os nossos pés no Teu caminho, meu Pai. Ilumina, Senhor, os nossos passos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor amado. Repreenda, Senhor, toda ação maligna, Deus, contra a vida dos meus irmãos, ó Pai. Tudo que Satanás tem tentado, tudo que Satanás tem arquitetado, tudo que o inimigo, Senhor, tem projetado contra a vida dos meus irmãos, ó Deus. Repreenda agora em nome de Jesus, ó Pai. Põe por terra agora em nome de Jesus, meu Senhor. Arranca, Deus, das nossas vidas tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo que não provém de Ti, ó Pai, tudo que nos afasta da Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, põe por terra, Senhor Deus. Nós possamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas dificuldades, saber que servimos a um Deus tremendo, um Deus vivo, que deu a sua vida, verteu o seu sangue para nos purificar, para nos perdoar os pecados, ó Pai bendito, e nos propiciar, ó Deus, vivermos uma vida plena ao Teu lado, meu Senhor. Em nome de Jesus, olha para o Teu povo, olha para a Tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero me envolver, eu quero entender este amor que na cruz ensinou. Eu quero me entregar, eu quero me envolver, eu quero entender este amor que na cruz ensinou. Olha para mim, preciso de Ti. Eu quero sentar em Tua mesa e Te chamar de Pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, meu Deus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, amados. Toma assento um minutinho. Gostoso, né, irmãos? Quando Deus trata conosco como um pai trata o filho, não é? Às vezes a igreja precisa parar. Sabe assim, aquele negócio, para tudo. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Aí Deus vai falando, né, irmãos? Né? Cada vez que Deus usava o pastor Luciano, ficava assim, puta Deus. Que Deus vai limpando, irmãos. Eu sempre costumo dizer aqui que se a palavra não nos confrontar, irmãos, na minha opinião, né? Ela não foi pregada do jeito que Deus quer. Porque a palavra confronta a carne, irmãos. Ela bate mesmo. Não é? Se não é aí, tem igreja por aí, foi benção o culto, mas não confrontou você, não confrontou a mim, não fez você raciocinar, pensar, rever os teus valores. Espera aí. Isso é tão verdade que quando Pedro pregou o primeiro sermão dele em Atos capítulo 2, quando ele terminou de pregar, irmãos, a palavra foi tão tremenda, o Espírito Santo usou Pedro de uma forma tão gloriosa, que uns olharam para os outros e disseram, e o que nós vamos fazer? Houve uma, chacoalhão. Obrigado, pastor Luciano, Deus abençoe a sua vida, amém? É bom que Deus fale conosco dessa forma, dessa maneira, para que a gente possa vigiar, irmãos, vigiar, em nossos atos, nossa vida, amém? E eu amo tanto a Bíblia, irmão, sempre falo aqui também, amo tanto a Bíblia que a Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus. É um dos sinais que a Bíblia é inspirada por Deus. Porque se fosse eu que escrevesse, eu ia esconder todos os meus erros, não é isso? Quando o homem escreve, né? Não, vou contar só coisa boa aqui, né? Davi nunca pecou. Mas não.
Aí estão os erros, mostrando que nós somos falhos, né? O único que não pecou, irmãos, que andou sobre essa terra aqui, ó, e não pecou, Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir a Ele, irmãos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, ao Cordeiro Divino, que vive para todo sempre, que nunca pecou, nunca pecou. Ele, a Ele toda a glória, Labassúrica, Labacaias, aleluia, a Ele que nunca pecou, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Os demais são falhos, são falhos. Pode adorar, vamos adorar. Adore, adore a Ele, adore. Glória a Deus. Feche os teus olhos e adore a Deus. Se você não sentiu a presença de Deus, agora é o momento. Nós já estamos encerrando. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Irmãos, eu quero aqui rapidinho aqui entregar para o nosso irmão Gesiel dos Santos Bueno, que agora é diácono. Pega aqui, Fia, por favor. A sua irmã Jaqueline. Vamos aplaudir o Senhor pela vida de Gesiel. Está trabalhando, né? Amém? Também o nosso irmão Sóstenes. Pega aqui o Sóstenes. Certificado de consagração de diácono. Faz um quadrinho e coloca aqui bonito. Amém? Guarda em nome de Jesus. Deus abençoe. Parabéns, viu? Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Silvana também, aqui diaconisa da igreja do Senhor. Amém? Parabéns. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Parabéns. Maravilha. Glória a Jesus. Deus abençoe. Irmão, tem um presentinho aqui. Tu já se desmanchou tudo aqui, irmão. Misericórdia. É homem é desajeitado, né? E aqui é uma lembrança para o meu amigo, pastor, que me ajudou e está me ajudando, pastor Francisco. Receba aqui, irmão. Aplaudir ao Senhor, irmão. Maravilha. Que Deus abençoe. Pastor Francisco. Ele fez aniversário. Quando você fez? 28 de março. Meu Deus. 28 de março, estamos presentes agora.
Rosana é assim mesmo, é homem, é homem. Mas é melhor receber atrasado do que não receber nada. Vamos pensar assim, né? Mais vale, quem quiser trazer, pode trazer. Aí. Tá valendo ainda. O ano inteiro, até o fim de dezembro, tá tempo ainda. Até o outro maio, março, tá. Amém? Maravilha. E também, por ter nos ajudado aqui todo esse tempo aqui. Deus abençoe grandemente, pastor Francisco. Amém? Nós estamos ao vivo. Está ao vivo? Olha, pessoal da internauta aí, que está nos vendo. Desculpa as falhas aí, viu? Ai, Jesus. Irmão, nós estamos, nossos cultos são transmitidos ao vivo, amém? Todo culto para a glória de Deus, e nós temos alcançado várias vidas, várias pessoas do outro lado, pessoas que pedem oração ao vivo para a igreja aqui, e nós estamos sempre orando, né? Eu vou orar aqui, pedir a Jéssica aqui, a Jéssica, esposa do Ailton, que ela está enferma, né? E está nos assistindo também, pede oração. E continuar orando, irmãos, pelo Miguel, né? Filho do nosso irmão Bruno. E graças a Deus, a febre dele não voltou. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar orando, irmãos, quando vocês orarem nas suas casas, orem em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, meus irmãos, continua, né? A consagração do ciclo de oração aqui, como todas as segundas pelas manhãs, né? Com a campanha ainda em Salmo 91, versículo 15. A minha irmã missionária, irmã Edna, ela estará ministrando aqui em 3 segundas-feiras. Amém? Glória a Deus. E também, meus irmãos, eu quero rapidinho aqui, nós já vamos encerrar, falar para os irmãos da nossa lição muito importante da Escola Bíblica Dominical, do nosso estudo bíblico de domingo de manhã. Amém? A lição número 5. Responsabilidade de cuidar uns dos outros. O tema da nossa lição de domingo. A responsabilidade de cuidar uns dos outros. Então, domingo nós vamos aprender a cuidar uns dos outros. Só a igreja tem isso, irmãos. Só a igreja tem isso. Cuidar uns dos outros. Como é que é isso, pastor? Venha na escola dominical, nós vamos aprender isso. A responsabilidade, olha, a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Amém? Então, que nós possamos ver. Aqui o textuário, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Amém? Você tem cuidado do seu irmão? Tem cuidado? Você tem cuidado de mim? Tem cuidado de mim? Tem cuidado de mim? Tem cuidado de mim? Vocês entenderam a pergunta? Olha para o teu e fala, você tem cuidado de mim, irmão? Pode mentir, irmãos. Tem cuidado? Cuidar uns dos outros, irmãos. Isso é interessante. Domingo de manhã. Quarta-feira, irmãos, nós vamos começar também aqui, culto normal, mas uma palavra com uma didática, não é? Nós falaremos aqui, quarta-feira, sobre os atributos de Deus. Quarta-feira, sobre os atributos de Deus. Amém? Começamos nessa quarta-feira, nós vamos revezar com o pastor Francisco, pastor Aparecido, pastor Luciano, os pastores, pastor Marlon, os irmãos, cada quarta-feira, nesse tema, tá? Os atributos de Deus. Nós vamos aprender sobre os atributos de Deus, isso na quarta-feira, às 20 horas aqui, até às 9h20, amém? Para a glória de Deus, amém? Irmãos, rapidinho também, marca aí, os irmãos, marca aí as datas das nossas festividades, tá? É dia 10 e 11 de agosto, irmãos, é o ciclo de oração na sede, né? Isso os irmãos já sabem. 10 e 11 de agosto. Dia 20 do 10, marca aí, dia 20 do 10, para você se programar e vir cooperar. Dia 20 do 10 é um chá com o ciclo de oração, chá com as irmãs, tá? Dia 20 do 10, 20 de outubro. Dia 28, 29 e 30 de setembro é a festividade da mocidade, tá? Marca aí, irmãos. 28, 29 e 30 de setembro.
se programe, está longe, dá para você se programar aí para cooperar conosco, nos ajudar. Amém? E agora pertinho aqui, irmão, tá? Já pertinho, a festividade do Ministério Bálsamo, né? 29 e 30 do 6 e dia 1º do 7, tá? Última semana de junho, né? 29 e 30, dia 1º, a nossa festividade do Ministério de Louvor. Vai ser bênção, irmãos, né? Onde haverão outras bandas louvando o Senhor, né? Ministração da palavra, como a gente faz todo ano, né? Não mudamos, né? A gente batendo a mesma pegada, né? Amém? Já o Ministério